Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana entramos nos capítulos 7 ao 13º do livro de Hebreus. Estamos estudando aqui esse ano, chegando ao término do livro do Novo Testamento, e o tema desta semana é o sumo sacerdote dos bens futuros. Estudaremos os seguintes tópicos: as ordenanças antigas e modernas direcionam para Jesus Cristo. A fé exige que confiemos nas promessas de Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Então, eu convido você a ficar aqui comigo até o final, a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua participação aqui na aula é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. As ordenanças antigas e modernas direcionam para Jesus Cristo. Bom, primeiramente, eu vou explicar o que são ordenanças. Primeira coisa que nós precisamos aprender. Ordenanças são rituais e cerimônias sagradas. As ordenanças consistem em ações de significado espiritual. Também pode ser as leis e os estatutos de Deus. As ordenanças na igreja incluem a bênção dos doentes, a bênção do sacramento, o batismo por imersão, a bênção de crianças, a concessão do Espírito Santo, do sacerdócio, as ordenanças do templo e o casamento no novo e eterno convênio. Então, ou seja, tudo aquilo que você precisa para um dia voltar à presença de Deus, você precisa fazer através das ordenanças, que são essas ordenanças que eu acabei de citar. Exemplo delas, o batismo. O batismo é uma ordenança que abre as portas para que você possa um dia entrar e voltar à presença de Deus. Então, isso são ordenanças. Nós só podemos voltar a viver com Deus se nós realizarmos ordenanças. Então, por isso que o batismo, ele é uma ordenança necessária para cada um dos filhos de Deus aqui na terra, e é por isso que se realiza batismos, ou seja, essa ordenança. Hebreus 7, de 23 a 24. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porquanto pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, aqui em Hebreus fala da importância do sacerdócio. Para que serve o sacerdócio? O sacerdócio ele serve para você realizar as ordenanças. Então, essas ordenanças, como eu li no slide anterior, assim como o batismo, bênçãos de pessoas doentes, bênçãos de crianças, casamento no novo e eterno convênio, todas essas ordenanças, elas são realizadas por um portador do sacerdócio. Aí, do lado direito, nós vemos a imagem, né, de um sacerdote impondo as mãos para a realização de uma ordenança. Então, a ordenança, por exemplo, uma bênção, você precisa impor as suas mãos sobre a cabeça da pessoa a ser abençoada, e assim você realiza a ordenança da bênção. Hebreus 7, 25, 26. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, todos os portadores do sacerdócio, eles estão aqui para servir a Deus, servir ao próximo. Então, eles são instrumento nas mãos de Deus para realização de ordenanças, para assim poder abençoar a vida das pessoas. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos votos, pelos do povo, porque isso fez ele uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Então, aqui fala do sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós, quando ele se ofereceu, ele se apresentou para Jesus, para o Pai Celestial no plano de salvação, ele se apresentou para ser o nosso Salvador, e ele se sacrificou por cada um de nós. Então, Jesus Cristo fez esse papel, e esse sacrifício de Jesus Cristo, ele é lembrado no livro de Hebreus, no capítulo 7. Sobre sacrifícios, nós aprendemos que, embora não ofereçamos sacrifícios de animais,
participamos de ordenanças hoje que, de modo similar, direcionam nossa alma para Cristo e são meios autorizados pelos quais as bênçãos e os poderes do céu podem fluir para a nossa vida pessoal. Então, nós vemos aqui ao lado direito, no Velho Testamento, nós aprendemos que antigamente as pessoas ofereciam sacrifícios de animais, né, para a realização de ordenanças, de modo a pagar os seus próprios pecados. Então, esse tipo de sacrifício, ele não existe mais por conta do próprio sacrifício que Jesus Cristo realizou, pagando pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo foi esse que se sacrificou. Então, diante disso, nós não precisamos sacrificar mais animais, assim como faziam antigamente, né, para poder pagar pelos seus pecados, como faziam no dia da expiação, que era realizado no templo. Eles faziam o dia o dia da expiação. Eles levavam lá um bode expiatório, matavam o bode, e assim todos os pecados das pessoas eram perdoados. Então, isso não existe mais. Por quê? Porque Jesus Cristo fez esse papel. Aqui do lado direito, nós vemos a imagem de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, quando ele realizou a expiação, né? Quando ele pagou os pecados de toda a humanidade. E a partir desse momento, deixa de existir o sacrifício de animais. Vamos ler em Hebreus 9, 13 e 14, diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza da novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, se eles acreditavam que sacrificar animais, né, o sangue dos touros e bodes era suficiente para poder santificar e purificar a alma e o pecado de cada uma das pessoas, você imagina com o derramamento de sangue de Jesus Cristo, que foi o Filho de Deus enviado para pagar pelos nossos pecados. Então, esse sacrifício expiatório foi o que Jesus Cristo ofereceu para que nós pudéssemos um dia poder voltar à presença dele, mas sem a realização de sacrifício de animais, mas nós devemos fazer a nossa parte. De que maneira nós fazemos a nossa parte? Nós não, como eu disse, né, não sacrificamos mais animais, mas nós precisamos demonstrar fé, né? Um dos requisitos, dos mandamentos que o Senhor pede para que nós façamos. Porque a fé exige que confiemos nas promessas de Deus. Então, nós precisamos ter fé em Deus, acreditar, guardar os seus mandamentos, ser obediente. Não é necessário mais que eu sacrifique algum animal para pagar os meus pecados. Eu preciso demonstrar fé, arrependimento dos meus pecados, guardar os mandamentos. É isso que é exigido de cada um de nós. Fidelidade. Não sacrifício, mas fidelidade aos mandamentos de Deus. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós aprendemos na tradução de Joseph Smith, ele traduziu partes da Bíblia depois de receber revelações, que a tradução correta é: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, não é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a certeza de coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. No versículo 34 a 35 do capítulo 10 diz: porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer, além de ter fé, é não rejeitar e ter confiança, acreditar que, assim como eu disse em aulas anteriores, nós precisamos ter esperança, né? A esperança, ela nunca deve morrer. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, muitas vezes nós fazemos aquela oração fervorosa, confiante, cheio de esperança, mas ela parece não ser respondida. Mas, na verdade, a gente precisa acreditar que é a vontade de Deus. Muitas vezes nós esperamos por uma oração que a resposta seja sim ou que a resposta seja não. Mas também existe
a resposta ainda não. Então, o Senhor lhe responde no tempo certo e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a Escritura continua, porque ainda em bem pouco tempo o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, não vamos desistir, né? Um dos princípios que nós aprendemos, né, depois da fé, arrependimento, batismo e a confirmação do dom do Espírito Santo, é que nós devemos perseverar até o fim. Então, nós devemos acreditar, perseverar até o fim, não importa qual é o desafio que você está passando na sua vida, você precisa acreditar em Deus, acreditar na vontade dele. Todas as situações que nós vivemos na nossa vida, elas são espirituais. Para Deus, todas as coisas são espirituais. Seja a sua situação financeira, seja o que você estiver passando, você pode ter certeza que tudo é espiritual para Deus. E você precisa passar por isso. Próximo tópico é: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. O elder Jeffrey R. Holland, ele ensinou: certamente não é fácil. Antes de entrarmos para a igreja, quando estamos no processo de entrar e depois que entramos, sempre foi assim, disse Paulo. Mas não voltem atrás, não entrem em pânico nem retrocedam. Não percam sua confiança, não esqueçam o que sentiram um dia. Não ponham em dúvida a experiência que tiveram. A cada decisão importante é preciso ponderar e tomar precauções, mas quando finalmente tiverem sua iluminação, não cedam à tentação de abandonar o que é bom. Então, ou seja, cada um de nós já tivermos testemunhos de que nós decidimos ter fé em Jesus Cristo, confiar nele e receber a ordenança do batismo. Recebemos revelações em nossas vidas. E muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos por desafios, adversidades e, às vezes, talvez entremos em pânico. E como ele diz aqui nessa citação, que nós não devemos entrar em pânico e nem retroceder, né? Ou seja, não vamos voltar atrás daquela decisão de que um dia nós tomamos de ser confiante, daquele sentimento que um dia nós tivemos de que nós tomamos a decisão correta. Vamos continuar em frente e acreditar. E ele continua: se era certo quando vocês oraram a respeito, confiaram e viveram de acordo, continua a sê-lo. Não desistam quando a pressão se intensificar. Enfrentem suas dúvidas, controlem seus medos. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Conserve o rumo e vejam a beleza da vida descortinar-se diante de seus olhos. Olha só o que significa você ter fé e acreditar e ter confiança em Deus e em Jesus Cristo, no seu mandamento, no seu evangelho. Então, você consegue passar pelos desafios, assim como todas as pessoas passam, né? Nós também vamos passar por problemas e desafios que fazem com que nós evoluímos. Mas são momentos que vão passar, né? E que a gente pode acreditar que tudo vai servir, todas essas adversidades servirão de experiências para o nosso próprio bem, como diz a Escritura no livro de Mórmon. Bom, eu fico por aqui, agradeço por você ter assistido essa aula, um breve resumo aí dos capítulos 7 ao 13 de Hebreus. Convido você a ler na íntegra essas escrituras, deixe aqui o seu comentário, sua escritura preferida. Na próxima aula vamos entrar no livro de Tiago, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Nós estudaremos esses tópicos e eu convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui, como eu disse, seu comentário, é muito importante. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima aula.